Boa tarde a todos. É com satisfação que damos início a mais uma sessão no âmbito do ciclo de debates Terra Viva, organizado pelo Laboratório Associado Terra, Laboratório para a Sustentabilidade do Uso da Terra e dos Serviços dos Ecossistemas. Este ciclo é um espaço de reflexão sobre a ligação entre a produção científica e a formulação de políticas públicas, com especial foco nas áreas estratégicas como o ambiente, a saúde, a gestão do solo e o ordenamento do território. Com a visão de um futuro melhor para o nosso planeta e para a humanidade, o lema da Terra, que me é muito grato, Terra, um planeta, uma saúde, um futuro, o nosso objetivo é promover debates que levem a soluções sustentáveis para os desafios ambientais e societais que enfrentamos. Para isso, temos a participação de diferentes atores que esperamos sempre que promovam e tenham discussões que inspiram soluções concretas em prol de um uso mais sustentável dos recursos. Sejam então todos bem-vindos e que os nossos diálogos contribuam para um futuro mais equilibrado e sustentável. O tema de hoje é um kit de sobrevivência, o impacto das ondas de calor na saúde humana. Eu sou Paulo Nogueira, trabalho há 30 anos nesta temática das ondas de calor, é sempre giro dizer 30 anos, mas é mesmo 30 anos, e vou estar aqui a conversar com os meus colegas e a tentar moderar, seja lá, tentando ser bem sucedido nesse empreendimento, o debate entre o professor António Saraiva Lopes e a professora Fátima Alves. A professora Fátima Alves vem da Universidade Aberta, pertence ao Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e é investigadora na área da sustentabilidade ambiental, ecologia social e relações interculturais. O professor António Saraiva Lopes vem do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, o IGOT, da Universidade de Lisboa, e é especialista em climatologia urbana, ilhas de calor e planeamento climático. Temos, portanto, duas perspectivas complementares que podem contribuir para uma discussão frutífera e profícua da temática das ondas de calor. Eu começava por perguntar aos dois, pela professora Fátima, porque é que falar das ondas de calor é hoje uma urgência social e científica? Essa pergunta é uma pergunta muito complexa, mas evidentemente porque mata, não é? Mata e, exato, o calor mata e mata cada vez mais, porque cada vez mais temos ondas de calor, o número de dias em que essas ondas de calor se mantêm tende a aumentar e, de facto, há aqui algumas previsões que nos devem deixar muito preocupados e com muita vontade de reorganizar as respostas que temos disponíveis ou que não temos e de forma a podermos, de facto, dar apoio às populações que estão mais vulneráveis, que estão mais suscetíveis, portanto, aos seus impactos. E isso abre-nos aqui a possibilidade de podermos aqui equacionar um pouco do que é que falamos em termos práticos no nosso território, quando falamos de ondas de calor, quando pensamos quem são aqueles que sofrem mais com as ondas de calor, porque nós somos um país muito desigual e que efetivamente isso também se reflete nas respostas e na possibilidade de atender, digamos, às necessidades destas populações. Os estudos feitos em Portugal indicam digamos, esta relação direta entre as ondas de calor e o aumento das taxas de mortalidade e de morbilidade. Atinge, sobretudo, pessoas com doenças crónicas, as diversas doenças crónicas são as mais vulneráveis, também as pessoas mais idosas, portanto, e se pensarmos que as pessoas mais idosas são aquelas
se olharmos, não é, para o nosso país e pensarmos onde estão as pessoas mais idosas, apesar digamos, do aumento da taxa de envelhecimento no terceiro transversal ao território todo, nós conseguimos perceber que existem, se calhar, que o território manifesta também diferentes propensões, não é, do ponto de vista destas populações mais vulneráveis. Porque há desigualdades no território e há calor diferente. Também, exato, é um cruzamento de vários fatores, sem dúvida. Portanto, temos aqui esta geografia, não é, da vulnerabilidade e da suscetibilidade. É algo que nos deve preocupar. Porquê? Porque nós, ao conhecermos mais onde estão estas populações vulneráveis e ao sabermos quais são as regiões ou as zonas dos territórios que são mais, portanto, propensos para ter mais ondas de calor, mais intensas, com durações mais prolongadas, etc., nós poderemos, de facto, pensar em respostas que atendem a digamos, ao agravamento da situação. E, de facto, Portugal como um todo, o sul da Europa, está entre as regiões do mundo mais, não é, mais... suscetível. Exato. E com maior número de mortes e exatamente. de morbilidade associada ao calor. Temos, de facto, muito calor. Exato, e com maiores impactos das alterações climáticas, portanto, estamos a falar de regiões propensas para, enfim, sofrer já o resultado do aumento da temperatura a vários níveis, em particular com as ondas de calor e com a sua intensificação nas zonas urbanas, como as ilhas de calor, que acabam por também nos chamar a atenção para a vulnerabilidade dessas zonas urbanas que são densamente povoadas e que não estão preparadas nem arquitetonicamente, nem do ponto de vista dos espaços verdes, das árvores. Eu aproveitava a falar das ilhas urbanas para passar um pouco a palavra ao professor António, que tem trabalhado imenso nessa área, aproveitando para lhe prolongar a pergunta, qual é a necessidade e também dizer, é mesmo preciso um kit de sobrevivência ou não? Muito obrigado, é um gosto estar aqui convosco neste debate. Há aqui já 2 ou 3 tópicos que me deixam bastante, digamos, empolgado na nossa conversa. A primeira começa pelo próprio título, que eu acho que é muito bem aplicado, que é o kit de sobrevivência. E se calhar ainda vamos falar um pouco sobre a necessidade do kit e se ele existe ou não neste momento no nosso país, que é uma coisa que nos preocupa, já que afeta tanto a saúde humana. Depois é a vulnerabilidade que a professora Fátima aqui falou, não é? E nós temos estudos sobre isso que mostram exatamente que Lisboa, por exemplo, é a 7ª capital europeia, de um estudo com centenas de capitais, com cidades europeias, é uma das cidades mais vulnerável e mais exposta ao calor. Porque é exatamente por causa também da população que nós temos já um pouco envelhecida. Mas isso, se calhar, depois podemos, para o fim, voltar. A terceira questão que eu queria lançar aqui é a própria definição da onda de calor, que é absolutamente necessária, não é? Quer dizer, nós podemos estudar as ondas de calor de muitas formas. A forma mais simples é a tal fórmula, digamos, meteorológica, que são os 6 dias consecutivos com temperatura 5 graus acima da temperatura máxima de referência. Está normal. É ótimo, porque é muito simples. O problema mas depois não se adequa à realidade da saúde. Não é muito correlacionável com o impacto que o calor efetivamente tem na saúde humana, que é vasto, não é? E que é bem conhecido. Seria talvez para outro debate todos esses impactos, mas é bem conhecido cientificamente. Eu queria só deixar aqui, porque eu fiz um apanhado também para as minhas aulas, costumo ter um apanhado das várias definições de onda de calor nos vários países, as definições, digamos, adotadas pelos institutos de meteorologia. Começando aqui ao lado, e tenho aqui a minha cábula para não me enganar muito, começando aqui ao lado, em Espanha, pelo AEMET, o que eles dizem é que consideram onda de calor quando há 3 dias consecutivos de calor, não dizem qual, ou seja,
não definem se é uma probabilidade estatística, se é um percentil, se é um valor estabelecido, pré-estabelecido, 32, 35. Em Sevilha, possivelmente, será muito perto dos 40 graus. Mas eles têm uma questão interessante que é, para além dos 3 dias consecutivos, tem que haver 10% daquele território afetado. Território que se considera, nomeadamente, as várias regiões em Espanha. E que usam, por exemplo, a temperatura máxima, o percentil 95. Que é uma boa referência, mas depois esta definição é relativamente depois difícil para o futuro, até para ver o futuro, podermos projetar o número de ondas de calor, a sua intensidade, a frequência, etc., para o futuro, porque utilizando a normal, as normais vão se adaptando ao aumento global da temperatura e elas também próprias se vão modificando. Portanto, é uma definição. Tem os seus desafios. Que o AEMET responde. A Météo France, em França, tem uma definição, primeiro, muito genérica. Eles têm muitos documentos que dizem que apenas que depende da região e da quantidade de calor, portanto, depende do domínio também de estudo, não é? Do domínio climático, da atividade, da vigilância méteo, da saúde, mas depois muitos dos documentos não concretizam efetivamente. Dizem que se há temperatura elevada, mas depois há um documento interessante da Météo France, e passo a citar, portanto, que é um período breve de muito calor, um pico de calor. Aliás, eles dividem em 3 classes, que é o pico de calor, que é um período breve até 48 horas, com temperaturas claramente acima das normais, não dizem qual é esse valor. Portanto, mais uma vez aqui implícita dificuldade na definição. Depois, a segunda categoria é vaga de calor, em que há vários dias à escala nacional, portanto já não é à escala regional, é à escala nacional, e depois definem a canícula, que é uma palavra que entrou, por exemplo, no dicionário do português e que nós também associamos a onda de calor, mas não se sabe muito bem o que é, um período extremo. Era uma palavra que era muito usada antigamente, mas que caiu em certo desuso. Caiu. Por exemplo, os franceses, para a canicule, dizem que tem que constituir, aquele período tem que constituir um risco sanitário. Ou seja, já aplicam o conceito de saúde pública neste e que tem que ser superior a 3 dias ou mais na escala departamental, que corresponde mais ou menos às NUTS 3, assim, mais ou menos aos nossos distritos. Eu poderia ir pela definição americana, que ainda é mais vaga, da Associação Meteorológica Americana, é também muito vaga. Elas são basicamente muito semelhantes, mas não há uma definição única. E aqui levanta-se o primeiro ponto, é como é que nós devemos definir este período de calor. Nós temos feito alguns trabalhos, e sei que há, por exemplo, o nosso colega John Nairn, um australiano, que esteve na base do EHF, do Excess Heat Factor, que tem um site até na Organização Meteorológica Mundial, que ele fala destas ondas de calor portanto, os trabalhos que ele tem feito apontam para a Organização Mundial de Saúde, conjuntamente com a Organização Meteorológica Mundial, estarem a preparar um índice universal em que inclui o EHF ou outro índice. O Excess Heat Factor tem uma vantagem em relação aos outros índices mais simplificados, é que ele contabiliza a acumulação de calor nos últimos 30 dias, como, por exemplo, o índice do professor Paulo Nogueira, o GAT... A sobrecarga térmica acumulada. Sobrecarga térmica acumulada. Generalizada. Que aí sim, aí quando se fazem regressões entre estes picos de calor observados e a saúde, sobretudo a mortalidade, há uma relação muito boa. E eu creio que o caminho será esse, utilizar índices porque mais concretos. A definição de ondas de calor, da minha experiência e do trabalho que tenho desenvolvido, é uma coisa que depende do momento do verão e do local onde nós estamos. Portanto, tem muitos fatores. Portanto, por exemplo, como nós fazemos em Portugal e dos cálculos que fazemos, cada concelho ou cada concelho, cada município tem a sua própria linha de base de calor, aquilo que as pessoas daquele concelho estão habituadas a sofrer, não é? Portanto, a partir de determinados níveis que não são usuais, começam a ter sobrecarga térmica. Portanto, o desafio e a dificuldade, porque é que não existe uma definição de onda de calor, é porque é diferente em todos os lados, em todos os locais da Terra é diferente e também varia ao longo do próprio verão. Não é? No início do verão
estamos mais suscetíveis a temperaturas que no final do verão não estamos tão suscetíveis, o que torna difícil esta definição. Portanto, não é tão fácil como a definição da Organização Mundial de Saúde. Portanto, de qualquer maneira, só para terminar esta minha introdução, por exemplo, o IPMA tem, em consonância com a Proteção Civil, depois tem esses valores para as várias regiões portuguesas, que nós, por exemplo, em vários estudos utilizamos para os planos municipais de adaptação às alterações climáticas e para os planos de adaptação ao calor, que são diversos limiares, nomeadamente o limiar laranja e vermelho, o aviso laranja e vermelho, que é diferente consoante as regiões do país. Por exemplo, o limiar no vermelho para o norte do país, para Viana do Castelo, é 38 graus, enquanto, por exemplo, para os Açores é 31 graus. Ou para Évora é muito mais, são 43 graus, se não estou em erro. Portanto, podemos adaptar estes limiares, que estão adaptados aos percentis, portanto, aos extremos da série. É um dos caminhos. No entanto, é esse que temos utilizado muitas vezes nos nossos estudos, porque é o que se adequa melhor em termos de prevenção. Parece fazer sentido, é diferente nos diferentes locais. Já se falou um bocadinho das ilhas de calor urbano e se calhar aproveitava para lhe perguntar o risco para as pessoas que estão na cidade é diferente ou não é diferente? Portanto, estão mais em risco, estão em menos risco? Como é que tem Comprovadamente estão, por vários fatores, nomeadamente a professora Fátima já falou nas ilhas de calor urbano. Embora, às vezes, também é preciso dizer exatamente o que é uma ilha de calor urbano, porque quando nós falamos em ilha de calor urbano, as pessoas pensam que o calor está generalizado na cidade, e não é assim. Portanto, há até ilhas de frescura. Nós aqui em Lisboa estudamos desde os primeiros trabalhos da professora Maria João Alcoforado, que foi quem iniciou os estudos sobre as ilhas de calor nas cidades, os estudos do clima das cidades nos anos 80. Nós temos feito muitos estudos e conhecemos alguns locais da cidade onde há ilhas de frescura, nomeadamente junto aos parques. O Parque de Monsanto é claramente uma ilha de frescura, o Parque da Gulbenkian é uma ilha de frescura, portanto não se encontram ali, mas à volta destes parques, portanto, nós temos uma temperatura superior ao que é fora da cidade. Portanto, nós medimos a ilha de calor pela sua intensidade. Há várias formas de a medir, mas o mais simples é fazer a sua intensidade, que é a diferença em cada momento, portanto, hora a hora, podemos assim dizer, a diferença de temperatura entre os locais mais aquecidos da cidade e fora da cidade, portanto, as áreas mais rurais, mais naturalizadas. E aí temos a intensidade da ilha de calor, mas ela não tem a mesma intensidade o dia todo. Ela a meio do dia, ela normalmente é muito pouco notada. Ela é sobretudo notada durante a noite. E aqui em Lisboa, particularmente, tem um pico no final do dia, que aliás foi muitos dos trabalhos que nós temos feito ultimamente mostram que, sobretudo, por exemplo, ali na zona restauradores, este pico de intensidade é sobretudo entre as 6 e as 7 da tarde. Também tem diferenças sazonais entre o inverno e o verão, mas podemos dizer, e durante a noite o que é que acontece? A cidade aquece muito, sobretudo porque quando há forte radiação e irradiância solar, portanto as paredes, os solos, todas as superfícies adquirem calor e depois libertam durante a noite. E é durante a noite que se forma a maior intensidade de ilha de calor. E isso é que nos preocupa. E o professor Jorge Nairn, da Organização Meteorológica Mundial, também fala nisso. É que temos que ter atenção não só às temperaturas máximas diárias, que definem a onda de calor, mas as mínimas. Porque se as mínimas não descerem para níveis, por exemplo, abaixo do que nós consideramos uma noite tropical, que é abaixo dos 20 graus Celsius, então o nosso corpo não consegue reagir, não consegue arrefecer. É necessário reduzir a tal subcarga térmica. Exatamente. Portanto, o que avisa é que a gente pode dar às pessoas, o que é que a gente pode dizer às pessoas? Eu acho que é inevitável falar das condições de habitação e das desigualdades dessas condições de habitação, o que também vai contribuir, obviamente, para que determinados grupos sociais sejam mais vulneráveis e algumas geografias também sejam vulneráveis. Por exemplo, em Coimbra,
tendo por base, portanto, esta ideia que agora estamos aqui a discutir, da ilha de calor e de como ela potencia e prolonga, às vezes, temperaturas elevadas que o organismo, digamos, as consequências a nível físico são difíceis de suportar, está muito relacionado também com as condições que as pessoas têm em suas casas para, digamos, o equilíbrio térmico, que não acontece e, portanto, e muitas vezes nas nossas cidades temos vindo, aliás, é um assunto que tem vindo a ser cada vez mais debatido e cada vez mais há até investigação dedicada aos espaços verdes, às zonas verdes, não apenas como um direito, mas também como, neste caso, fazendo parte da estrutura de combate, digamos, às consequências do calor extremo, sejam as ondas de calor, sejam as ilhas de calor, sejam de facto o aumento da temperatura que temos vindo a assistir nos últimos anos e que tenderá a agravar-se e a agravar também outras condições prévias de saúde, portanto, neste caso, doenças que estão na população e, portanto, o calor acaba por também levar a esse aumento. E, portanto, isto leva-nos a debater o impacto que tem geograficamente, espalhado pelo nosso território. Temos um território que está diferentemente exposto. As cidades potenciam, algumas cidades em particular, como é o caso de Coimbra, que está na região centro e que, de facto, nós estudamos e, portanto, temos alguns dados também sobre isso para juntar aqui à observação que foi feita. E, de facto, penso que isso nos pode dar aqui uma ajuda a compreender a importância desses espaços verdes, das árvores, de quando cortam árvores, da implicação que têm, coisas simples do dia-a-dia que nós estamos habituados a acompanhar e a ver e não pensamos muito nas consequências, no quanto uma árvore ou um pequeno espaço verde contribui para estas ilhas, não é, de maior conforto térmico e de maior alívio de frescura e que isso pode ajudar a que as populações mantenham, ou pelo menos não agravem as suas situações de saúde e que não tenham de recorrer, enfim, aos serviços com consequências desse calor extremo. E os próprios serviços que têm que se preparar e, portanto, ou atuamos mais na prevenção ou atuamos mais... Temos que, se calhar, ter um mix, não é? Criar respostas para todas as dimensões. Há um artigo recente que eu vi a semana passada que relaciona o número de árvores que são plantadas na cidade com o número de vidas que se poupam. É difícil ter a noção de que isto acontece, mas parece que efetivamente falar acontece. Nisso, porque eu acho que as pessoas na sua vida cotidiana não pensam muito nisso. Eu falo nisto porque, de facto, assiste-se, é muito comum nas cidades cortarem árvores e árvores às vezes com, não é, muitos anos e que, de facto, trazem um contributo... Não se tem a noção que se está, de facto, a para o conforto deitar vidas fora, não é? O valor da árvore é incalculável para mim. Hoje em dia, todas as árvores deviam ter um valor. Nós só demos valor àquilo que conhecemos, não é? E conhece muito pouco. Quer dizer, o cidadão comum, e nós temos que fazer muito mais para dizer que aquela árvore tem um valor económico. Aliás, há trabalhos feitos aqui pelos nossos colegas. Mas vai muito para além do valor da madeira e de... Mas tem que ter um valor económico para as pessoas darem valor, porque senão as pessoas destroem sem saber. As pessoas, normalmente, estacionamos os carros debaixo das árvores porque preservamos o carro, não é? Mas se o carro encosta na casca da árvore e todos encostarem, a árvore, passado algum tempo, morre muito mais cedo do que noutro ambiente e perde-se ali um valor fundamental para a nossa vida. E vamos lá ver, nós entregamos agora um projeto, o Planet, um projeto que temos com os nossos colegas do técnico e da DGT e das CCDRs sobre o valor potencial das soluções de base natural. E fizemos uma avaliação exaustiva inicialmente eram 800 artigos, depois tivemos que ir pondo inteligência artificial também a ler estas coisas, e os jovens que chegaram ao fim e que trabalharam connosco nisto, chegámos ali a 2 centenas de artigos e conseguimos compilar o valor real que as árvores têm, não só das árvores, mas todas as outras soluções de base natural, os telhados verdes, a frente dos edifícios que podem ter paredes verdes, enfim, os vários tipos também. Isso é importante para mitigar o efeito
de ilha de calor, não é? Para mitigar o efeito da ilha de calor. O tal estudo que o professor Paulo Nogueira falou, eu tinha aqui também, é um estudo da Lancet, é do ano passado, e aliás são 3 estudos que eu gostava de citar para a gente também pôr isto em perspectiva, que é, há um estudo, quem tem os investigadores do Instituto de Barcelona, Instituto de Saúde Pública de Barcelona, um instituto internacional, tem feito muito trabalho. E, por exemplo, em 2022, no verão de 2022, em toda a Europa, eles contabilizaram, nesse estudo, 70 mil mortes em excesso. 70 mil. Inicialmente tinha sido à volta de 60 mil, depois houve um segundo artigo, creio que na Nature Medicine, que eles dizem, atenção, que nós calculámos isto mal, afinal foram 70 mil. No ano a seguir, 2023, nós tivemos 47 mil mortos a mais, por causa do calor. Essencialmente por causa do calor. 2023. E há esse estudo que o Paulo falou, que diz que nós conseguiríamos reduzir 4% desta mortalidade no verão, que é atribuída às ilhas de calor urbano, ou seja, a ilha de calor urbano tem um peso de 4%, nesta contabilidade, e nós conseguiríamos poupar muitas vidas, eles têm exatamente quantas, se as árvores, por exemplo, se aumentássemos cerca de 30% dos espaços urbanos com árvores. E, aliás, hoje há uma diretiva, nós estamos obrigados a isso. Há uma diretiva comunitária, que é a diretiva da renaturalização dos espaços, não é? Que tem uma componente urbana e que nos obriga daqui para o futuro a retirar os espaços urbanos, a retirar espaços que já estejam selados, não é? Que estejam impermeabilizados e torná-los mais permeáveis, porque isso também alivia o stress térmico. Portanto, é uma obrigação que nós temos daqui para a frente, porque nós vamos ter que fazer reportes à União Europeia até 2030, nós temos que reduzir, portanto há uma meta para 2030, portanto, e os países vão ter que fazer... Vamos mesmo conseguir atuar nesta área? Vamos ser obrigados. Esperemos que sim. A questão é quando somos obrigados as coisas pode ser que funcionam um bocadinho melhor. Professora Fátima, as questões sociais já aflorou, mas pensando nos diferentes grupos sociais, trabalhadores em diferentes ambientes, ao ar livre, em situações mais condicionadas, os idosos, o que é que a gente poderia dizer sobre isso e o que é que poderia aconselhar às pessoas, porque eu acho que não têm muita noção de que se morre muito e que se adoece muito por causa do calor, mas de facto morre-se muito e adoece muito por causa do calor. São as condições sociais muito relevantes, sim ou não? São centrais, na verdade, porque elas potenciam, digamos, as consequências, ou seja, nós até podemos estar todos num espaço e estar sujeitos ao impacto de uma onda de calor, mas vamos reagir de formas diferentes consoante o grupo social a que nós pertencemos. Portanto, temos mais ou menos condições, não é, materiais de vida, portanto, as condições de vida em geral acabam por nos fragilizar mais ou menos face, digamos, a essa condição e a essa influência. E, portanto, sem dúvida que temos que pensar no impacto que as ondas de calor têm nos vários contextos onde a nossa vida decorre. Por exemplo, nós não falamos aqui, mas podemos pensar nas pessoas que estão institucionalizadas, não é? Nas pessoas que vivem em lares, etc., que muitas vezes poderão não ter as condições de conforto térmico que permita efetivamente que as consequências não sejam tão evidentes e tão fatais, não é? Como nós sabemos, sem dúvida, reparem a importância que este fenómeno tem a nível, eu penso que a OMS alerta para isso, o impacto das ondas de calor ao nível da mortalidade é, sem dúvida, a mais elevada do ponto de vista das causas ambientais. Portanto, quando tomamos as causas ambientais, sem dúvida que o maior impacto vem do ponto de vista da mortalidade, portanto, a subida das taxas de mortalidade vem e, portanto, nós temos que olhar para isto tendo em conta
o nosso território, tendo em conta a diversidade do nosso território, diversidade social, diversidade biofísica, porque o território também está equipado de formas distintas, ou tem mais árvores ou tem menos árvores, e aproveitando, eu acho que nós podemos enriquecer sempre, não é, estas visões com outras perspectivas, com mais perspectivas, que nos permitem, se calhar, aprofundar a necessidade de ter um ecossistema mais robusto, não é, para lidar com as consequências das ondas de calor, do aumento da temperatura, do que quisermos aqui, de facto, falar a este nível. E, sem dúvida, que isso nos leva a equacionar e olhar para as árvores, para os elementos que fazem parte da natureza, seja no interior, seja no litoral, seja nas grandes cidades, nas pequenas cidades, como, digamos, elementos que têm agência, não é? Que são agentes ativos. Uma árvore é um agente ativo dentro de um ecossistema e ela vai contribuir para o funcionamento e o equilíbrio desse ecossistema. E, portanto, atribuir-lhe essa agência e reconhecer-lhe essa agência poderá ser também uma via interessante para repensarmos. Nós tivemos também agora um projeto aprovado que se chama Resignify, pela FCT, e que vai precisamente trabalhar nesta linha, portanto, de reconhecer essa agência e de trabalhar digamos, os espaços urbanos, nos espaços urbanos, a natureza, onde é que está a natureza e como é que ela se integra na vida cotidiana, como é que as pessoas que vivem a cidade, as pessoas que planeiam a cidade, as pessoas, não é? Todos os agentes, de facto, se relacionam com essa natureza e como é que ela está a ser ou não integrada e como é que se está a trabalhar esta relação com as árvores, porque é que nós desvalorizamos não é, o verde, porque é que nós achamos que são dispensáveis, porque é que nós achamos isso, não é? Porque punha a questão, e bem, como é possível que no ano, não é, neste... Como é que em pleno século XXI... Com estes problemas que atravessamos, não é tudo que já sabemos... Como é que traduzimos este conhecimento científico, não é? A gente sabe que está quantificado com este número de árvores contribui para que não morram tantas pessoas. Como é que a gente pode fazer chegar este conhecimento, fazer a ponte entre o mundo científico que já reuniu muita evidência, sabemos como é que as coisas acontecem, e chegar às pessoas, não é? Portanto, quando o professor António falava da definição, é mesmo importante porque as pessoas passam pelo verão e não percebem que está muito calor, mas não sabem se estão perante uma onda de calor, não é? As coisas estão a acontecer e estão a acontecer silenciosamente sem que as pessoas saibam exatamente como hão de atuar. Por isso é que é talvez importante este kit de sobrevivência. Não é? Como é que a gente pode, não é, chegar a toda a comunidade, não é? Fazer a ponte entre a comunidade científica, muito preocupada, cada vez mais preocupada com isto. Eu, pelo menos nos meus 30 anos de experiência, acho que nunca houve um momento em que estivéssemos tão conscientes do impacto ambiental e das ondas de calor, das ondas do frio, de tudo o que está a acontecer e tanto conhecimento de como é que... Mas depois não conseguimos evitar que as coisas aconteçam. Sim. Não é? Como é que podemos fazer esta ponte? Eu penso que nós estamos num mundo em mudança e Portugal também. Por exemplo, esse projeto que eu estava a falar, o Planet, os nossos colegas do técnico, nós vamos entregar uma parte do kit, não é? Digamos assim. Portanto, o Planap vai ter várias ferramentas que nós que compilamos e que vão ser entregues para depois os municípios usarem como acharem bem. Portanto, não estamos ali com a intenção de criar leis, porque não se consegue, porque cada território é diferente, cada território tem que ser estudado, mas já há neste momento, portanto, está disponível e está a ser estudada a forma agora de implementar e transpor o nosso conhecimento para as políticas públicas. Neste momento está a ser feito. Eu acho, mesmo assim, estamos a conseguir. Eu queria só voltar um bocadinho atrás ainda acerca nós sabemos, nós andamos à volta já, em Portugal até acho que já ultrapassou, 60% de pessoas já vivem em cidades e, portanto, a nossa grande preocupação nas cidades, porque o mundo rural é um pouco diferente, embora os problemas, digamos, sociais,
mantém-se e às vezes até são muito mais graves em termos de, digamos, de distanciamento das pessoas mais idosas. Mas aqui na cidade nós também verificamos muito, nas cidades verificamos muito às vezes esse distanciamento, daí a grande exposição que nós temos hoje em dia dos nossos, sobretudo das pessoas mais velhas e também dos mais jovens, não é? Como provaram o vosso artigo muito interessante, que diz que os mais jovens também vão. Não sofrem tanto de mortalidade, mas de morbilidade sofrem mais do que os idosos, o que é interessante. As crianças e as grávidas também são Exato. grupos de risco que nós não há... falamos, mas que são, sem dúvida, sim. Mas depois temos aqui um problema acrescido, é que nós estamos a falar de ondas de calor, mas ao mesmo tempo que nós normalmente temos ondas de calor, temos fogos. Pois. Temos fogos rurais. Também fazem parte da problemática. Temos o ozono, que no verão é muito elevado em muitos, então, com o tráfego automóvel, com a forte irradiação solar, etc. Então, uma pequena bombinha, não é, para a formação do ozono troposférico, não é? Aquele que nos afeta também a nossa capacidade respiratória. Estamos a falar muitas vezes, porque quando há ondas de calor nós temos tipos de tempo de sul, sudeste, de este, vindo do interior da península, vindo do Saara, que transportam partículas finas, que afetam a nossa saúde. Portanto, isto digamos que é um caldo de problemas para a saúde. Afeta a qualidade do ar. Tem impactos na saúde muito forte. E, portanto, isto é um problema multirrisco. Não é só o problema do calor em si sobre a saúde, é um problema multirrisco. E nas áreas urbanas, é interessante, no outro projeto que também falei, que era o INAIL, nós medimos a temperatura dentro dos apartamentos, aqui num bairro em Lisboa e fora dos apartamentos. E ficámos muito impressionados com a temperatura a que certos apartamentos atingem durante a noite. Porque se mesmo em alturas em que não temos ondas de calor muito intensas, o calor mantém-se, mas no meio da rua, a rua está mais fresca durante a noite, consegue arrefecer. O interior das casas continuam muito quentes. Nós continuamos a ter noites tropicais dentro dos nossos apartamentos. Não é só ver a temperatura ambiente externa, outdoor, mas sim também dentro dos nossos apartamentos. É muito importante as temperaturas a que as pessoas estão efetivamente... E nós não recorremos muito ao ar-condicionado. Sobretudo a população idosa, nesse projeto, pelo menos na zona de Carnide, as pessoas recusavam-se, alguns até se recusavam mesmo a ligar o ar-condicionado, porque há uma ideia de que é mau para a saúde. E a maioria não tem sequer o ar-condicionado. O que não é mau, portanto, enfim... Porque aumenta também a ida de calor urbano. A Europa nunca advogou... É o interior, mas depois o calor vem para as ruas. A nível europeu nunca foi advogado o combate ao calor com climatização, com ar-condicionado. Porquê? Porque cria desigualdade, ainda mais desigualdade. Tiramos o calor dentro das casas, pomos na rua e aqueles que não têm... Mas, por exemplo, fiquei a saber há pouco tempo, por exemplo, no Japão, que é absolutamente advogado e é apoiado a climatização das casas. Não é? E não tem esta preocupação que estão a criar esta desigualdade. Se calhar lá não é um problema que se calhar há menos desigualdade. Não há tanta desigualdade ou qualquer coisa assim. Mas parece-me estranho advogar, Mas as casas na construção deveriam já integrar... Exatamente. Não é? Nós devíamos construir casas melhores. Preparadas para o calor e para o frio. Para não deixar entrar tanto calor, porque... É absolutamente fundamental que as pessoas consigam arrefecer durante os períodos de muito calor. Às vezes a gente pode não perceber bem se é uma onda de calor ou não. É sempre grave em Portugal e citando o próprio Nairn, que o António já citou, quanto mais intenso é o calor, maior é o efeito. É incontornável isto. Se uma pessoa estiver exposta a muito calor, vai ter repercussões. Portanto, a gente tem que minimizar a exposição ao calor. E aí é que está o desafio. Como é que vamos construir as nossas cidades? Não é? Como é que vamos construir as nossas casas? Não é? O que é que vamos fazer à volta para não termos tanto calor? Portanto, é esse o desafio. Não é? Até contra algumas modas urbanísticas, porque agora está outra vez a voltar aos revestimentos escuros. E as pessoas não sabem porquê. É esteticamente bonito, quando é terrível para quem vai habitar aquela... É contrário àquilo, não é? Convém que seja branco para diminuir a temperatura, para não ser... Ou se vai usar um ar-condicionado muito potente para conseguir reduzir a temperatura, sobretudo é nos últimos andares. Em Lisboa a gente anda a monitorizar as cores e está-se a ver, olha, ali outro.
com os topos dos edifícios a serem revestidos por materiais muito escuros, que absorvem muita calor, e aquelas pessoas, das duas uma, vão usar muito o ar-condicionado e ter uma despesa extra, ou então não vão conseguir habitar aqueles topos que, sobretudo, nós sabemos, a partir dos estudos das ondas de calor em Paris 2003, não é? Que foi por a Europa toda, que o risco de mortalidade em Paris nos últimos andares mais que duplicou. Foi 2,3 vezes. Quanto mais alto, maior era o risco de mortalidade. Maior risco. Está mais exposto à radiação solar também. Portanto, isso são tudo aspectos que devem ser tidos em conta para construir as tais políticas públicas, não é? E no tal kit, não é? Que deve, eu acho que, se me permitisse falar um bocadinho sobre o kit, porque eu não respondi a essa questão. Vamos ao kit. E peço desculpa. Vamos ao kit. Vamos passar ao kit. O kit não é mantenham-se em casa, fechem as portas, fechem as janelas. Nós estamos a falar de um kit, enfim, bastante, que tem uma visão mais ampla. E eu queria só falar um pouco das medidas que foram equacionadas no plano de adaptação às alterações climáticas da região de Coimbra, que inclui os tais 19 municípios, o tal PIAC que nós participamos, a Universidade de Coimbra e o Centro de Ecologia Funcional, e a Universidade de Coimbra, vários centros, na verdade, da Universidade de Coimbra. E, de facto, este plano, nós construímos um índice de vulnerabilidade socioambiental ao calor, permitindo, de facto, mapear um pouco estas desigualdades que nós temos vindo aqui a falar, à escala local. Portanto, fomos a uma escala mais pequena, portanto, do município, dentro dos municípios, as várias cidades. Mas, de facto, eu penso que o seu valor principal foi ir além da medição, além desse mapeamento, que é muito interessante do ponto de vista do planeamento, até para os serviços, para a reorganização dos serviços e, portanto, respondendo à questão das políticas, não é, da saúde e não só, e a articulação entre serviços, porque é necessária, entre os serviços de saúde, a proteção civil, não é, tudo isso. E, de facto, entre as medidas, nós destacamos algumas ao nível da saúde, como a necessidade, tendo em conta, obviamente, as características da região centro, mas que se podem, de facto, generalizar para algumas regiões do país, que são muito parecidas do ponto de vista destas características territoriais, biofísicas, culturais, sociais, etc. Portanto, eu destacaria a criação de refúgios climáticos, que são centrais, nós chamamos-lhe assim, que podem ser em bibliotecas, podem ser nas escolas, nos centros de dia, sei lá, não é? Ter, digamos, quase uma ilha de refúgio ali para as pessoas poderem ir arrefecer, como dizia, não é? Termicamente. Reforçar a arborização, sem dúvida, urbana e periurbana, e, enfim, nós temos vindo a assistir, ao contrário, uma devastação, não é? Até das florestas autóctones, das poucas que tínhamos, para greenwashing, não é? Para pôr os painéis solares que hão de produzir a energia limpa que vão salvar o país, destruindo as árvores, que é uma coisa que não se consegue perceber. Portanto, reforçar a arborização urbana e os corredores de sombra, porque eles descem em vários graus, como dizia, a temperatura, articular então a saúde, a proteção civil, os serviços sociais para acompanhar sobretudo as populações idosas que estão sós, que vivem sós, que estão isoladas, que não têm condições habitacionais e etc. E, como falava no início, eu penso que é muito importante promover a literacia em saúde e no clima, como falava. Portanto, é importante falarmos sobre isso, percebermos que isso existe, que isso nos afeta, que nos vai afetar cada vez mais, que isto não é só uma teoria, não é? Os dados mostram e a mortalidade tem vindo a aumentar e vai disparar, seguramente, nos próximos anos. E, portanto, fazendo parte do kit, para além do fica em casa, fecha as cortinas, fecha as persianas e não saia, irmos além disso, não é? E encontrar então aqui uma concertação entre setores da vida social que devem olhar para este fenómeno como um todo, com as suas múltiplas dimensões e nas diversas perspectivas, e de facto encontrarmos soluções que permitam não só
controlar estas taxas de mortalidade e esta morbilidade acrescida que estrangula as nossas fracas já respostas, que nós temos vindo a assistir a um desinvestimento muito grande na área da saúde e, de facto, quando precisamos mais. E, portanto, se precisamos mais e desinvestimos, vamos ficar em piores condições e vamos responder ainda pior nos próximos anos. Portanto, acho que há aqui tendências contrárias que confluem para o agravamento e, de facto, eu não gosto de ser pessimista, mas o cenário atual é um bocadinho assustador desse ponto de vista, não sei. Que é um investimento na promoção, não é? Do evitar da doença. Se a gente tiver mais árvores, maior planeamento, se conseguimos que as pessoas percebam que estão perante e mais felicidade, mais bem-estar. Exatamente, estamos a promover saúde e é um investimento ao contrário, não é na doença. Mas essa questão é central, porque sem dúvida, e sabe-se, então, o valor da árvore. Os vários estudos têm apontado que o investimento na saúde ao nível das ondas de calor, do aumento da temperatura, etc., vai ter consequências e ganhos de saúde enormíssimos. Ou seja, é um investimento que tem um retorno maior. Isso, ainda maior. E há uma parte desse investimento que deve ser imputada à árvore. Lá está o valor da árvore. Sim, sem dúvida. Que a Ana Luísa Soares aqui, a Ana Luísa estudou, não é? É o valor da árvore, que não é só um valor sentimental, é um valor é um valor intrínseco. E a agência da árvore, a árvore promove bem-estar, promove equilíbrio, portanto ela tem agência. As várias soluções, não é? Porque depois temos que pensar também nos bioswellings, portanto na água, na biodiversidade também, há uma série de questões interessantes que têm sido estudadas. Eu queria só voltar, antes de continuarmos com o kit, a uma questão fundamental que até aqui ainda não falei, que é a ventilação. As áreas bem ventiladas. Quando há ondas de calor, o ar quente às vezes até é pior, porque nós não conseguimos arrefecer a pele, sobretudo se for com muita umidade, não é? E não conseguimos baixar a temperatura corporal. Mas normalmente o vento para nós é uma coisa benéfica. Nós moramos, sobretudo na costa portuguesa, onde há bastante vento. E as pessoas às vezes não gostam tanto do vento, mas na verdade o efeito que o vento tem sobre, digamos, a amenização destes sistemas, sobretudo das ilhas de calor, é fundamental. E eu há 20 anos, quando fiz a tese de doutoramento, há mais de 20 anos já, portanto, quando trabalhei e fiz os primeiros estudos, acho eu, de ventilação aqui em Lisboa, no LNEC, na altura com o engenheiro Jorge Saraiva, no laboratório de aerodinâmica, nós demonstramos que as cidades têm que manter corredores de ventilação para as ilhas de calor urbano não dispararem. Nós temos ainda à volta de 2, 3 graus a intensidade de ilha de calor no centro de Lisboa, nas zonas mais compactas, mais densas, como falou há bocado. Porque nós temos um corredor fundamental, que é o corredor aqui de ventilação em Lisboa, que nós temos sobretudo vento de norte, que é o aeroporto. O aeroporto é uma zona fantástica porque o vento percorre toda aquela região e limpa um bocado a cidade. Falamos agora um bocado mais coloquialmente. Ele limpa a cidade, o centro da cidade. Há outro que foi definido quando os estudos que a gente fez com modelos e depois no túnel de vento. Há outro que é o Val de Alcântara até Carnide, não é? E depois há corredores mais pequenos, em Chelas, etc. E agora levanta-se aqui um problema muito, muito importante ao nível do ordenamento do território. O que é que vai ser da cidade quando o aeroporto, que vai sair daqui a uma dezena de anos, ou provavelmente mais, o que é que vai acontecer do centro da cidade? Porque se nós construirmos uma cidade muito compacta aqui no norte, no Planalto, nós vamos ficar com a Baixa completamente... digamos, com valores, para já a poluição provavelmente vai aumentar muito e a ilha de calor vai aumentar muito porque não vai lá chegar a ventilação. E nós tivemos essa demonstração, por exemplo, na zona da Expo, portanto, que é hoje ali o Parque das Nações. A Expo 98 foi programada para ter corredores entre os grandes edifícios, isso foi feito lá no LNEC. E eu assisti ainda a toda a explicação que foi feita, porque eu estava a começar a tese nessa altura, para mim foi fantástico. E depois barramos, ali na avenida, com edifícios que tapam completamente as brisas, porque aquelas canais de ventilação era para ventilar a cidade com as brisas, porque já se estava à espera que em agosto, sobretudo em agosto, que a temperatura fosse muito elevada e ia ter muita gente. Portanto, barramos as brisas completamente, com aquela segunda linha de edifícios já depois... E quem mora mais para o interior
comprovadamente diz aqui mudou tudo desde que estes edifícios não deixam passar a brisa para o interior. E nós também temos estudado muito estas brisas. Portanto, preocupa-me um bocado o que é que vai ser a cidade de Lisboa com a Alta e o aeroporto a fazer-se uma cidade muito compacta e muito grande, porque isso vai fazer diminuir a velocidade do vento e a ventilação vai destruir o centro da cidade. Se não for bem pensado, pode-se perder uma oportunidade de manter a cidade ventilada, ainda temos que é uma cidade muito importante, não é? Porque hoje em dia é quase impossível arejar as cidades tal como elas existem, e tendo em conta que é um espaço que pode potencialmente desaparecer como ele é atualmente, ainda há tempo para pensar como é que se pode fazer algo de diferente. E é muito interessante pensarmos nesta visão holística, não é? A saúde, as ondas de calor, o planeamento e o ordenamento do território, o planeamento urbano. As árvores salvam vidas e a ventilação. As soluções baseadas na natureza, tudo isto tem que ser pensado no conjunto. Não podemos pensar como temos pensado, por exemplo, aqui a cidade, que vai aparecendo cogumelos. A cidade não se constrói por cogumelos, tem que ser pensado. Estamos a caminhar a passos largos para o final aqui do nosso debate. Eu ia propor, ia desafiar que dissessem umas palavras para as pessoas, e neste âmbito do kit de sobrevivência, o que é que as pessoas precisam de saber, ou se quiserem também, o que é que os políticos precisam de saber, o que é que as políticas públicas precisam de saber, mas a mim preocupa-me mais as pessoas que nem sempre sabem exatamente o que fazer. E em última instância é a saúde das pessoas, é a vida das pessoas que está em causa quando há muito calor. Posso abrir o kit? Pode abrir, o kit é uma completamente caixa, à vontade. amarela, a partir de agora. Onde vamos pôr coisas lá dentro. Okay. Ainda não temos algumas, desculpe, a professora Fátima, eu avançar nisto, mas se calhar depois talvez a sua conclusão seja interessante para o meu raciocínio. Já dei os meus contributos. Abrimos a caixa, não é de Pandora, é uma caixa que temos que pôr coisas lá dentro. A professora falou nos climate shelters, que agora estão em moda em muitas cidades, e Lisboa também já está a fazer, eu sei que algumas cidades estão a fazer, mas estamos a esquecer algumas coisas. A primeira coisa que nós temos que fazer é monitorizar o ambiente. A gente não sabe para onde é que manda as pessoas, a gente não souber que aquele lugar é fresco. Lisboa, hoje em dia, por exemplo, tem uma rede extensa, 80 e poucas estações, que estão a monitorizar sempre, em contínuo, a temperatura, a umidade, a ventilação. Algumas têm o vento, temos também alguns poluentes medidos, etc, etc. Mas, por exemplo, não temos nada de indoor. Nós vamos definir no kit, para um plano de abrigos climáticos, locais potencialmente frescos. Mas podem não ser, por exemplo, a gente mostrou que aqui os jardins estão relevados. O caso do Jardim Fernando Peça, ali por trás da Avenida de Roma. Aquele jardim, por cima do relevado, nós tivemos lá um aparelho a medir durante vários meses, no verão, a temperatura era mais elevada que na própria Avenida de Roma, cheia de poluição e carros. Portanto, nem todos os espaços verdes são, e aqui, portanto, temos que estudar os espaços verdes. Temos que estudar os locais. Mas deixe-me só, porque falou na monitorização, eu concordo plenamente. Penso que a monitorização é uma chave deste processo todo, mas temos que pensar a monitorização para o país, não apenas para as grandes cidades. Exatamente. O grande problema é que nós, por exemplo, neste plano que eu falei, na construção do plano de adaptação às alterações climáticas da região centro, da região de Coimbra, portanto, nós fomos tentar fazer o levantamento das informações que existiam em Portugal, sobretudo naquela região, e, de facto, falham muito monitoramento, não só da qualidade do ar, da temperatura, da água, da disponibilidade de água, que é outro problema que depois também aparece, etc. E isso é um problema nacional, não pode ser circunscrito, a meu ver. Portanto, o kit tem que responder ao problema do território. Tem, mas as cidades têm que se preparar, as cidades todas. Claro, porque todas. Em Portugal há poucas cidades que tenham redes. É diferente Bragança e Lisboa, e o Porto e Coimbra, claro, não é? O Faro. Reparemos, eu estou a definir uma onda de calor, seja pelo HF ou o HWI, ou o Heat Wave Duration Index ou outra coisa qualquer. Eu estou a medir na estação do aeroporto. Não estou a medir no interior da cidade, que tem 3 ou 4 graus mais do que o aeroporto, a tal ilha de calor. Portanto, nós precisamos monitorizar os espaços mais densos e o sistema de alerta tem que estar virado para esses bairros.
para os bairros que estão, por exemplo, aqui em Lisboa, estão definidos áreas críticas. Já a Câmara tem essa informação, essa cartografia, estão definidas as áreas críticas. Isso tem que ir lá para dentro do kit. Nós temos de ter um kit, antes de ser o nosso kit, antes de ter lá a minha parte, que eu tenho que saber o que é que lá vou buscar, o kit tem que lá ter esta informação toda. Tem que ter a monitorização, tem que se fazer o early warning, os anglo-saxónicos, os John Nine dizem isso. O aviso. Quando é que nós avisamos a pessoa ou a população? É quando já começa o calor no aeroporto ou quando no interior dos bairros já está super aquecido? Quando a gente advoga espaços climatizados para as pessoas usarem, quando é que eles funcionam? Não é? Claro, e quem leva as pessoas? Quem é responsável pelas pessoas que não podem ir sozinhas? Ou seja, há todo um conjunto de infraestruturas e de ligações no nosso, até com a Proteção Civil e com o Sistema Nacional de Saúde, nós precisamos saber quem é que faz o quê, quem é que é responsável por essa parte, por essas pessoas, por esse subsistema. Eu acho que isso é muito, muito importante. E depois o kit de termos montado lá, porque o fazer os climate shelters, os abrigos climáticos, não é cartografia como alguns pensam. Põe-se aqui os sítios mais frescos. Não é. É um plano. Temos de ter um plano completo para saber todos estes pormenores. Tem que ser sítios que arrefecem, maneiras de levar as pessoas... E estar com as pessoas. Podemos dizer assim, o centro comercial é um climate shelter. Claro que é, mas quem é que depois... E aquilo tem capacidade de carga, digamos assim, tem capacidade para ter lá mais quantas pessoas. Não podemos depois levar assim as pessoas e quem é que toma conta delas e quem é que se responsabiliza, no fundo, pelos grupos mais vulneráveis. É toda essa cadeia que nós temos que pensar. Por isso é que me parece que é importante as pessoas saberem que estão em risco e que precisam de arrefecer e que têm que fazer alguma coisa. Se ninguém for lá buscá-las para irem para um sítio para arrefecer, tem que saber fazer inquéritos. Nós estamos a fazer isto, agora estou a trabalhar com os colegas em Barcelona. Barcelona é a cidade por excelência que tem. Eles agora pediram-nos para trabalhar com eles porque eles têm que fazer, têm que avaliar aquilo. Nós temos uma técnica que é o climate walking, não é? Nós hoje já não medimos só num ponto fixo, nós temos instrumentação e andamos com os carrinhos e com as mochilas e vamos medindo nas ruas, porque às vezes até de um lado da rua está à sombra e estamos muito agradáveis e depois do outro lado ao sol não conseguimos lá estar, não é? Portanto, nós vamos fazer essa cartografia toda. Fizemos com aquele projeto Emotional Cities e agora estamos a desenvolver mais para outras cidades, se calhar vamos a outras cidades também implementar este sistema, que é conhecer a realidade, rua a rua, e sobretudo perguntar às pessoas como é que estão, não é? Ter um sistema que pergunte, está bem, está aí, estão confortáveis, não estão, porque se as pessoas estiverem no sítio mas não estiverem confortáveis, depois... Não resolve grande coisa. No fundo, o verdadeiro kit é um kit coletivo. Não pode ser um kit individual. Portanto, é um kit coletivo que evidencia a infraestrutura, não só física, mas também social, a infraestrutura do cuidado, quem intervém nesse cuidado, ativar as redes de solidariedade, porque há pessoas que vivem sós e sem condições, e é preciso que essa comunicação flua, além da monitorização, a informação é muito importante que ela circule e a forma como ela é feita, a quem é que ela se dirige, ser adequada, portanto, tudo isso, trabalhar a questão da confiança, trabalhar a questão das políticas públicas de proximidade. Não podem ser, as políticas têm que estar adequadas, como falávamos aqui, aos contextos, às suas características biofísicas, sociais, culturais, etc. E, de facto, elas devem ser desenhadas para proteger e não para excluir. E, portanto, daí a necessidade de monitorizar, de fazer estudos, continuar, mas sobretudo de agir. E efetivamente intervir, não é? Exato, mas sobretudo de agir, porque é isso mesmo que é preciso. Enfim, esgotámos o nosso tempo. Parece que podíamos começar agora a falar do kit e continuar, portanto não se esgota aqui, há oportunidades para... A caixa está aberta, digamos que a caixa está aberta e agora vamos trabalhar nisso e vamos tomar medidas concretas para melhorar a condição das pessoas. Portanto, agradeço à professora Fátima Alves e ao professor António Saraiva Lopes pelas reflexões e pela discussão aberta que tivemos aqui. Esperamos que tenha sido
útil e agradável, e esperamos encontrar-nos aí noutro debate com o Laboratório Associado Terra um dia destes. Obrigado, ambos, e obrigado a todos.